Beleza. Aí o hino do Santos Futebol Clube. Ouvimos já 2 candidatos dos 4 aqui na Rádio Bandeirantes, a presidência do Santos. E agora o terceiro. Agora, ô Coutinho, com esse nome, com esse family name, diria Cláudio Zaidan, se você ganhar, vai dar certo. Porque o Coutinho, teu xará, jogou um pouquinho pelo Santos com a camisa 9, não é mesmo? Um abraço. Milton, quem está falando aqui é o Ricardo Agostinho. O Coutinho foi meu amigo, né? O falecido Coutinho foi meu amigo, eu fui embaixador do Santos, estive aí no seu programa algumas vezes, né? Inclusive lá quando você estava na TV ainda, na Bandeirantes, que eu fazia questão de assistir, levei o Rodolfo Rodrigues, que é meu padrinho, levei o Nilton Batata. Maior goleiro da terra. Opa, com certeza, na minha seleção de todos os tempos, eu peço perdão ao Gilmar, ao inesquecível Gilmar, mas eu coloco o Rodolfo como o melhor. E o Coutinho foi... Então desculpe ter falado o Coutinho foi maravilhoso. Dele, viu? Não, o Coutinho, assim, com a bola no pé, foi maravilhoso. Agora, vai ser mal-humorado como ele era lá adiante, hein, eu não entendi essa frase final. O Coutinho com a bola no pé era maravilhoso, mas ele era muito mal-humorado para conversar, viu? Era sensacional. Eu publiquei uma foto espetacular nas minhas redes sociais, em que uma duplinha que o Santos teve, Pelé e Coutinho, na mesma jogada, e 2 back no meio. E uma fita branca no braço do Coutinho, junto da mão. Pra saber quem era quem. Porque muito louco. Pô, errava, igual eu errei teu nome, Agostinho. Entendeu? Eles falavam Coutinho, mas era o Pelé. Falava Pelé, era o Coutinho. Uma dupla espetacular. E o que o senhor promete? Você consegue trazer o Pelé de volta com 17 anos? Nossa, eu acho que assim, o que a gente pode prometer e trabalhar muito por isso é para colocar a gestão de futebol do clube em dia, com a austeridade financeira naturalmente tem que ser mantida, mas trazer o futebol de volta. E a base, se você trabalha em uma base linear, se você coloca desde o sub-11, começa a dar um trabalho psicológico para as garotadas, nutricionistas, até porque muitos estão sem a família por perto, você começa a trabalhar eles bem, Pelé a gente sabe que só teve um, não vai ter outro. Mas eu acho que assim, grandes jogadores, como a gente tem formado, cada vez menos, mas tem formado ainda, é possível sim. Até porque a nossa história é essa, né, Milton? É você formar jogador. O Santos vai no mercado buscar pontualmente. Quando contrata um monte, dá certo. Então a gente vai lá, como o time 2010 que foi campeão, como o time 2015 foi campeão, vários clubes, vários times do Santos, 78, você trazia alguns jogadores experientes para completar a molecada e soltava a molecada para jogar. Então a ideia é essa, é trabalhar muito a base. Pelé com certeza não, isso não dá para prometer. Mas jogadores de altíssimo nível, como a gente formou, como o Diego, como o Neymar, como tantos que a gente forma sempre, como o próprio Marco Leonardo hoje, com certeza sim, a ideia é fazer cada vez mais, porque craque o Santos faz em casa. Neymar, que Lauro e Odílio entregaram de graça pro Barcelona. Hoje, verdade. Qualquer timinho, ou time pequeno, time médio, time grande, quando vende um jogador de 18, 20, 21 anos, tem sempre uma cláusula. Finalmente o Brasil aprendeu. Na primeira transferência desse jogador X, tem que dar 20% pro clube formador, ou 15% ou 10%. O Santos entregou o Neymar de graça sem nenhum tratado contratual. Deu de graça, uma vergonha, né, entendeu? E o Santos ficou sem nada. Uma vergonha. Então, ali foi uma vergonha, agora, foi no começo e no fim. Porque quando o Neymar foi pro profissional, ele já estava fatiado. Não sei se você lembra disso. Já tinham vendido por um valor irrisório uma parte do passe dele. Né? A presidência anterior vendeu uma cesta lá com o Neymar, Ganso, o André e alguns jogadores vendeu para uma outra empresa, né, de administração aí, nem é da área, vendeu por um valor pequeno. Então o Neymar já chegou fatiado no Santos, não precisava. E aí na hora de sair, foi aquela saída horrível. Então assim, são coisas que a gente aprende. O jogador que está na base do Santos, o Santos tem que ser o dono do passe, o dono da grande maioria do passe. Não dá para você ter um jogador que com 16 anos, 15 anos, que já está com 50% comprometido. Porque aí realmente, o clube que investe, o clube que trabalha, o clube que é o responsável pela formação do cidadão, pela formação do atleta, e no final das contas acaba ficando com menos de 50%. Então, todo esse trabalho que a gente aprendeu vendo os erros do passado, a gente está desenvolvendo para não cometer o mesmo erro. Então, o menino quando chega na base, ele tem que chegar sendo do Santos. Quem traz ele para o clube, quem forma, se fosse um olheiro, escolinha do Santos, quem vai trazer para o clube, vai trazer com esse espírito, tá? Vai faturar, vai ter uma porcentagem, vai ganhar lá na frente, vai. Mas o passe é do Santos. E na hora de vender, o Santos tem que fazer o melhor negócio possível. Não pode vender igual vendeu o Ângelo, igual vendeu o David Washington agora, para tampar buraco, tá? Até porque acabou não tampando os buracos todos no final, né? Tem que fazer antecipação. Então, os mais jovens é bom lembrar a respeito
para os mais jovens não, os atuais ouvintes da Rádio Bandeirantes, a maior, a transferência do Hendrick do Palmeiras lá para quem mesmo? Real Madrid? O Real Madrid, isso. Então foram 100 milhões de euros do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras, no entanto, ficou com um formador lá, 10, 15%. Repito, o Santos doou o Neymar para o Internacional, para a gloriosa. Não, essa cláusula que ele tem de formador, o Santos chegou a receber, tá? Que é uma cláusula que vem da FIFA. Mas uma merreca. O que não teve é aquela mais-valia, que a gente fala aqueles 10%, 15%, 20%. Exatamente, uma merreca. Que isso aí é um direito do clube formador. Né? Se o clube usa bem, melhor ainda. Mas assim, usa na base, etc., é melhor ainda. Quando é que vai ser a eleição, hein, Agostinho? A eleição é agora no próximo sábado, dia 9 de dezembro, tá? Quem é sócio do Santos e não vai poder ir para a Vila, que a eleição só vai ser na Vila esse ano. Mudaram o estatuto e fizeram uma mudança ruim, tiraram as urnas da Federação Paulista. Então quem não é de Santos, ou que mesmo que está em Santos e não vai poder votar na Vila, faça a mudança hoje, amanhã, o último dia, para entrar no site do clube e pedir a mudança, tá? Do voto online. Você vai colocar lá, aparece a opção se você vai votar na Vila, você coloca que não, que vai fazer a votação online. Daí no dia eles te mandam uma senha e você faz a votação do seu celular, do seu computador de casa, tranquilamente, tá? Então amanhã é o último dia para fazer a mudança para online, é importante quem está ouvindo a gente agora lembrar e já entrar no site logo no Sócio Rei e fazer a mudança. Que aí do sábado começa às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde. E o teu time, é claro, está completamente escalado, né? E qual é que é a tua profissão? Quantos filhos? Então, tá, eu tenho lojas do comércio varejista de farmácia, tá? Tenho 2 filhos, 2 santistas, tenho um de 27 e uma menina de 22. E literalmente assim, sou casado, né? Minha esposa é extremamente santista, minha esposa é aquela que, o dia que dá preguiça de ir no jogo, ela te puxa pelo cabelo e fala, não, vamos sim. Então não dá para perder jogo com ela. Esses 2, 3 anos a gente está sofrendo muito na Vila, né? Nos jogos em geral, mas estamos aí, estamos firmes. Tivemos lá contra o Fluminense, infelizmente foi um resultado péssimo. E mais do que o resultado, né, foi o jogo como em si, né? Literalmente o Santos não viu a cor da bola. Me lembrou lá no Japão a gente assistindo Santos e Barcelona até. Mas eu acho que hoje a postura do time vai mudar, o Rincon voltando. A gente busca o resultado hoje e sai daquela zona ruim e já começa a preocupar mesmo com a Sul-Americana. Porque ano que vem eu vou estar com Paulista e Brasileiro. Eu preciso mais da Sul-Americana para ter mais visibilidade, para mostrar mais os patrocinadores, para ter mais televisão e para ter mais jogo, né? Para a gente poder reforçar melhor o elenco. Então é importante essa vitória hoje e ratificar isso na quarta-feira contra o Fortaleza. Olha, eu vou fazer um pedido para você que eu fiz hoje para o Marino e tinha feito para o Teixeira. É o seguinte, vocês, diretores do Santos, torcedores que tem prestígio aí, quem ganhar, os dois já me prometeram, quero ver você. Tem que botar tipo outdoor, mas pregado, não é no ar. Entendeu? Do Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval Mengão, Coutinho, Pelé, Pepe. De preferência com Macedo do lado do Pepe. Esse time é o maior de todos os tempos. Os times europeus lá, até os médios, tem tudo, foto dos caras, tal, do time. E aí na Vila não tem nada. Porque o Santos o que foi o que foi, devido a Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Então eu queria saber se você promete, nos 4 cantos da Vila Belmiro, um outdoor enorme para colar lá nas paredes que levantam até o setor lá, nobre, né? Tá, entendi. Vamos ter uma nova vila, se Deus quiser, muito em breve, né? Mas prometo sim, isso aí é um compromisso que a gente assume com prazer. E digo mais para você, aquele muro do CT do Rei Pelé, ele era um muro maravilhoso. Ele tinha vários times, tinham vários jogadores, né, de várias gerações, inclusive era ponto turístico na cidade, e mais do que isso, ele era ponto para os próprios atletas. Quando eu trouxe o Newton Batata de Chicago, quando ele passou na vila, que eu levei ele para a vila, levei ele para assistir um jogo lá, um Santos e Goiás e tal, ele viu o muro, ele parou, desceu, pediu para parar o carro, descemos, ele foi se procurar no muro, tirou foto, mandou para a família dele em Chicago, o próprio Rodolfo, que já é um habitual de São Paulo, está sempre por aqui, o Rodolfo Rodrigues, também, e tantos outros atletas, né? Então aquele muro a gente vai reformar aquele CT e vai colocar, o Paulo Potentino vai refazer esse painel, a gente vai fazer um trabalho bem bonito para lembrar da história, não só desse time maravilhoso, não só de 62 e 63, mas tantos ídolos que a gente teve pelo caminho e que não estão lá, o Carlos Alberto Torres, o Djalma Dias, o Rildo, e tantos outros que a gente teve na nossa história que eu acho que não tem como falar e não podemos apagar, porque é a história mais gloriosa de um time de futebol da Terra, né?
e a gente quer mostrar isso aí para os jovens. É importante o jovem entender por que o pai dele fez ele se tornar santista, por que o avô dele fez ele se tornar santista. Ele precisa conhecer a história do clube, não é só o momento. Porque o momento hoje, por exemplo, é um momento ruim. A gente espera resgatar isso, a gente espera trabalhar firme no futebol, para ter um time já em 2024 muito forte, para chegar entre os 4 do Paulista, que é o mínimo da nossa obrigação, né? E para buscar vaga na Libertadores pelo Brasileiro, e ter um 2025 muito bom, né? Disputando o título. Mas, mais do que isso, a gente quer literalmente que o menino saiba do passado, saiba da história desse clube. Porque nenhum clube no mundo tem uma história tão gloriosa e com tantos craques quanto o Santos Futebol Clube. Muito bem, que todos os candidatos concordem com esta ideia minha, porque eu devo tudo que eu sou, e não é pouco, apesar que já foi muito mais, ao Pelé e ao Santos Futebol Clube. Fizeram a minha carreira. Pois é, você lembra, em Muzambinho, graças a eles. Em Muzambinho você ouvia esse time no rádio. Então vocês todos 4 candidatos, vocês já têm que preparar esse outdoor aí, entendeu? Para pregar nas 4 paredes em que a Vila Belmiro foi erguida. Por favor, tem que fazer, independente de quem ganhar, entendeu? Aí depois, onde tem um outdoor, põe 2. Aliás, tinha que colocar ao redor da Vila Belmiro, na parte externa, só esse time. Rodando, esse time, o maior do planeta de todos os tempos. Ô Agostinho, então muito obrigado, foi um prazer falar com você pela primeira vez. E vai Santos, meu amor, tá bom? Já falamos muitas vezes, Milton, eu já estive no seu programa algumas vezes, eu era embaixador do Santos em São Paulo. Eu levei o Rodolfo lá na Bandeirantes, levei o Newton Batata, já tivemos, inclusive te dei uma camisa do Santos lá, e você até mandou um abraço pro Andrei, que era filho do Ademir Quintino. Estivemos junto algumas vezes já. Conversamos muito, tá? E acho que você não tá lembrando do nome da pessoa. Só a última coisa. Você falou aí do maior goleiro da terra na época dele, Dom Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues. Ele estará sábado aí na eleição como teu cabo eleitoral? Ele teve no meu lançamento. Nós fizemos lançamento aqui em agosto, nós fizemos aqui no Museu do Futebol, né, do Pacaembu, fizemos uma grande festa. Mostramos pelo menos 22 maneiras do Santos captar dinheiro no mercado, com novos produtos, ou melhorar os produtos com plano de sócio, etc., sem precisar vender menino da base. E ele fez questão de vir do Uruguai e passou o final de semana comigo aqui, fez. Eu acabei não chamando ele agora para essa semana que vem, primeiro porque todo mundo sabe que ele é meu padrinho, a gente já tem uma relação muito grande, né? E segundo, literalmente, porque ele agora é avô de gêmeos. Nasceram as filhas da filha dele, né? Estão novinhas, então ele está bem coruja, ele não está ficando nem na fazenda. Você sabe que ele gosta muito de ficar na fazenda, lá no interior do Uruguai, ele está em Montevidéu para ajudar lá a Solange, a mulher dele, a cuidar dos meninos, das meninas, etc., e dar um respaldo para a filha. Então ele está bem corujão. Aquela cara de bravo que ele tinha, nunca sorria. Você imagina ele, um vovô coruja, é o próprio. Então mas ele é um cara que, literalmente, ele já está pronto para o ano que vem vir me ajudar no primeiro momento. Ele se colocou à disposição. Falou, olha, lá no CT a gente sabe como fazer, e ele conhece todo mundo até hoje, tem muito funcionário antigo na casa, não é só o seu Maneco, né? Tem muita gente antiga lá, então ele conhece muita gente lá, falou, não, vou lá, te ajudo, e quando você achar que está tranquilo, que eu tenho pessoas muito importantes aí, o ex-presidente Otávio Adega está com a gente, por exemplo, também vai estar ajudando e tal, falou, enquanto você se sentir tranquilo, eu volto para o Uruguai, volto para a minha fazenda, vou cuidar das minhas ovelhas, mas você pode ter certeza que os primeiros passos eu vou estar do seu lado. Então, a gente se sente muito seguro e confortável quando tem pessoas como ele, como Otávio Adegas, como o ex-deputado Paulo Martins, que está na chapa com a gente, e tantos outros que têm história no clube, trabalhando nessa chapa 1, que é a chapa Santos para frente, Resolve Santos, comigo e com o doutor Ivan Ludovici, que é um filho de Santos, também vice-presidente da Associação dos Procuradores do Brasil, e temos uma chapa muito forte, muito bem estruturada, e começamos primeiro, né, Milton? A gente está levando a sério. Não é entrar faltando uma semana para a eleição, a gente começou a trabalhar em abril. Então a gente tem muita tranquilidade em saber o que a gente vai fazer a partir, literalmente, do dia 11 de dezembro. Não vamos esperar 2 de janeiro, não. Dia 11 já começa a transição, a gente já começa a trabalhar aí. Tá? Tá ok, Agostinho. Foi um prazer falar com você pela primeira vez. Boa sorte na eleição. Estou falando isso para todos os candidatos. Entendeu? Obrigado. Então foi um prazer falar com você, mas se você não botar os retratos ampliados dos jogadores, aí eu vou te derrubar. Eu começo a berrar e berro meu funciona, viu? Eu tenho certeza disso, você é um canhão. Você várias vezes interage comigo no Twitter, a gente já conversou várias vezes, vários eventos que eu fiz, você ajudou, né, com divulgação também, então eu sei do tamanho. Eu sou sofista também, né, então a gente faz muita coisa com a Sofista, e toda vez que a gente precisa de você, você realmente é um cara maravilhoso, defende a história do Santos como poucos no futebol brasileiro e mundial. Então a gente tem muito orgulho de estar falando com você novamente e de estar podendo falar foi todo meu.
Santos está muito mal. O Santos é o maior do mundo de todos os tempos. Não pode ficar aí lutando para não cair. E se não fosse o João Paulo, já tinha caído na metade do campeonato. Agostinho, foi um prazer falar com você pela primeira vez. Santos, meu amor, vamos para frente, tá bom? Vamos juntos. Valeu, Nilton. Obrigado. E todo mundo lembra, dia 9 de dezembro, eleição do Santos, chapa 1, Ricardo Ivan. Um grande abraço a todos os ouvintes e grande abraço a você, Milton. Muita saúde sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito